Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Jorge Antônio Tambucci, realizada em 7 de março de 2024. Jorge, a gente vai começar a nossa entrevista agora, que é dividida em 2 blocos, né? Um para falar um pouco sobre a sua vida pessoal, outro sobre a sua experiência profissional. E para começar, eu gostaria que você fizesse sua autodescrição, por favor. Bom, meu nome é Jorge Antônio Tambucci, tenho 1,77 m, cabelos grisalhos, uso barba, um pouquinho fora de forma, né? Sou super ansioso, descendente de italiano com espanhol e falo demais. E onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, na Moca, Principado da Moca, em 1961, muito tempo atrás. Moro lá até hoje. A gente costuma falar que a Moca é um bairro, cidade do interior, né? Mesmo que você não conhece a pessoa, se você cruza com ela no seu caminho, você cumprimenta, fala um bom dia, uma boa tarde no mercado e vivo lá até hoje, quer dizer. E como era composta a sua família? Minha família, meu pai, descendente de italiano, farmacêutico. Minha mãe é descendente de espanhóis. Trabalhava em casa, ajudava meu pai, às vezes com costura e assim por diante. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, né? As 2 primeiras gêmeas. E eu, o caçula da família, o mais mimado, o único homem e tudo, né? E era uma família, assim, muito tradicional, sabe? De domingo todo mundo junto, na mesa, só se almoçava a hora que meu pai chegava, né? Aquela história toda que a gente tenta levar até hoje da mesma forma, né? Trazendo essa tradição. Legal. E como foi a sua formação escolar? Onde você estudou, se graduou? Eu estudava em escola pública, né? Fiz meu primário num colégio chamado Heitor Caruzi, na Moca. O meu ginásio foi feito num colégio público também, chamado Pandiaca Lógeras. Depois disso eu já estava trabalhando e aí eu resolvi fazer o colegial técnico e fiz processamento de dados na São Judas Tadeu. E depois acabei me formando como economista. E daí para lá não estudei mais, só trabalhei. E alguém próximo de você já atuava no mercado de capitais, no mercado financeiro? Não, ninguém. Ninguém da minha família. A gente só ouvia falar de bolsa no Jornal Nacional. Quando falava hoje a bolsa subiu, hoje a bolsa era o máximo que a gente tinha, assim, de noção do que era o mercado financeiro, bolsa de valores. Uhum. E como foi seu ingresso na área? Meu ingresso na área comecei a trabalhar com 14 anos. Eu era office boy. Um dia eu estava passando aqui no centro, procurando um endereço na rua Álvares Penteado. De repente, sai uma gritaria de dentro do prédio. Era o pregão que tinha acabado de se encerrar. Todos aqueles operadores falando alto, aquele monte de homem, parecia uma briga. Eu falei, nossa, o que será isso? Aí eu olhei lá, vi uma placa, Bolsa de Valores de São Paulo, e do lado uma plaquinha lá, precisa-se. Aí tinha lá, contínuo, arquivista, auxiliar de escritório, isso e aquilo. Falei, acho que arquivista dá para encarar, né? Subi, preenchi uma ficha. Quando eu fui preencher essa ficha, uma moça que estava lá, era minha vizinha, aí me deu um empurrãozinho, me apresentou, aí em seguida eu mudei de emprego, eu vim trabalhar na Bolsa como arquivista, isso em 1977. E então você ficou na Bolsa de 77 até 2021, que foi quando você se aposentou, 45 anos. 45 anos e 8 meses. Que eu comecei a trabalhar ainda no dia 1º de abril. Nossa, no dia da mentira. E ao longo desses 45 anos, você pode resumir pra gente quais foram os cargos que você ocupou e quais eram as principais responsabilidades que você tinha? Bom, eu trabalhei na mesma diretoria esses 45 anos, né? A princípio eu fiquei 35 anos na área de empresas,
né? Fazendo relacionamento com empresas, acompanhamento de empresas. Elas têm uma série de obrigações, né, que elas passam para o mercado, a gente controlava tudo isso, transformava essas informações que elas prestavam em uma mídia para o mercado através de boletim, textos e assim por diante. Depois, o Eduardo Guardia e o Carlos Rebelo, né, que eram os nossos diretores na época, resolveram criar uma área de fundo de investimentos, principalmente voltado ao fundo de investimento imobiliário. E me fizeram o convite para montar essa área e me deram uma missão de ser a referência, que a BMF Bovespa, na época, fosse uma referência no mercado para fundo de investimento imobiliário. E aí eu fiquei lá por uns 8 anos, né? E realmente a gente conseguiu êxito nessa tarefa toda. Mas eu achei... não lembro exatamente. Quando eu achei que eu estava sossegado, eu falei, agora estou aqui no meu cantinho, bacana, né? Com uma equipe já definida, tudo certinho. Veio um novo desafio, que era um novo modelo de atendimento da B3, né? Com mais foco no cliente. Aí me fizeram um convite para montar uma nova área, que era a central de atendimento de emissores, né? Que como eu já tinha esse relacionamento com as empresas e com os administradores de fundo, eu ia passar a atender eles, né, dentro do modelo de atendimento. Aí fiquei lá até me aposentar, vamos falar assim. E só para a gente deixar registrado, você falou que trabalhou 45 anos na mesma diretoria, né? Qual era o nome dessa diretoria? A diretoria hoje é a diretoria de emissores, que, se não me engano, é a Flávia Mouta, né, embaixo da Viviane. E quais foram os principais desafios ao se tornar superintendente de acompanhamento de fundos de investimentos? Que é esse seu novo desafio, né? Esse daí foi assim, não tinha nada, não tinha equipe, não tinha absolutamente nada. A gente tinha o conhecimento do que era o produto e qual era a necessidade da bolsa e qual era a necessidade do mercado. Né? Era um produto que estava crescendo muito e a gente precisava dar uma mesma estrutura que a gente deu para as empresas, né, para os fundos de investimento. Então, a gente tinha que desenvolver um sistema para que eles pudessem prestar essas informações regulares para a gente, facilitar o administrador no relacionamento com a bolsa, principalmente com relação aos pagamentos dos rendimentos, criar uma interlocução entre os administradores e a CVM, né, tentar aproximar o mercado para que a coisa fluísse bem dentro da nossa casa. Esses foram, assim, os principais desafios que a gente teve na época e, graças a Deus, todos bem-sucedidos. E o mercado deu uma evoluída muito grande. Chegamos de 40 mil investidores para milhões. Legal. E você pode compartilhar com a gente alguma experiência ou projeto específico que foi especialmente marcante para você durante a sua carreira? Olha, tem vários aí, mas eu gostaria de citar o último, vamos falar assim, né? Que foi esse projeto da área de fundos de investimento. A gente já tinha uma certa experiência com o que a gente tinha desenvolvido para as empresas. A gente desenvolveu um sistema chamado Fundosnet em parceria com a CVM, né? E esse sistema facilitou a transação de todas as informações eletronicamente. Então, quando um administrador mandava uma informação para o mercado, a partir do momento que ele apertava o botão lá na administração dele, essa informação já chegava para a bolsa, já chegava para a CVM, explodia para o mercado, todos os terminais do sistema Puma recebiam aquela informação que tinha sido feita uma divulgação, um link com a informação nova. Foi assim, um sistema que deu muito certo, é utilizado até hoje, e foi cada vez mais sendo incorporados outros produtos nele, outro tipo de fundo. Foi assim, uma coisa muito, muito relevante para o mercado. Você pode repetir o nome do sistema, por favor? Fundosnet. Fundosnet, tá bom. Obrigada. Teve outras experiências, não querendo ser, que marcaram muito a trajetória da gente. Foi quando foram os planos econômicos do governo Sarney e do governo Collor. O primeiro do plano Funaro
foi uma bomba para a gente, né? Vamos falar assim, a Bolsa, em 86, a Bolsa tinha um sistema eletrônico de negociação que comportava 2 casas decimais, né? Depois da vírgula. As ações eram sempre baseadas na negociação até aí. Veio esse plano do governo, plano Funaro, que cortou os 3 zeros do cruzeiro e o padrão monetário passou a se chamar cruzados. E a gente não tinha como cotar as ações que ficavam abaixo de R$1, porque não cabia no sistema o valor delas. Isso deu uma confusão muito grande, generalizada, aumenta os campos, diminui os campos, o envolvimento disso tudo. E nessa época, a gente tinha um funcionário aqui com 40 e tantos anos de casa, chamado João Batista Diana, que estava de férias, ligou e falou assim, olha, quando aconteceu isso na década de 60, tal, não sei lá que houve esse corte, a gente passou, ao invés de fazer todas essas adaptações, a negociar 1.000 ações por um padrão monetário novo, né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, a gente falou, putz, é uma solução. Deixa o valor como está e ao invés de entregar uma ação, entrega 1.000 ações, que equivaleria ao mesmo volume financeiro na moeda nova. E com base nessa experiência dele lá de trás, a gente acabou buscando uma solução que tinha aqui, que em poucos dias a Bolsa conseguiu fazer os ajustes e abrir o pregão normalmente com tudo isso. E você, anteriormente, você disse que a área de fundos de investimentos, ela foi criada para atender uma demanda nova da Bolsa, né? Um novo jeito de se negociar e tudo mais. Você consegue falar para a gente explicar como era feito antes? Porque antes não tinha essa conversa direta com a pessoa física, né? Então, o fundo imobiliário, ele nasceu como muito baseado no que é uma empresa, né? Para mudar a lei das SAs era muito difícil, então acabou se criando a regulamentação dos fundos imobiliários através de uma instrução da CVM e outras normas complementares. Com isso, a regra era muito parecida. Só que o fundo imobiliário ele tinha um atrativo para a pessoa física, que era a isenção dos rendimentos na época, tá? Então, o que acontece? Se vou dar um exemplo bem grosseiro. Se você tinha um aluguel de uma casa, esse aluguel, quando caía para você, você era tributado no imposto de renda. O fundo imobiliário, por incentivar a construção, desenvolvimento, esse rendimento que você aplicava, esse dinheiro que você aplicava, o fundo investia no imóvel, alugava o imóvel, os rendimentos que ele distribuía eram isentos para a pessoa. Então, ela tinha esse benefício fiscal. Isso daí trouxe um grande movimento para a Bolsa, em virtude disso. E a gente não tinha uma área específica para cuidar disso. Era um mundo apartado, né? Você ter um conhecimento sobre empresa e ter um conhecimento sobre isso era muito difícil. As coisas eram muito diferentes. E aí foi feita essa criação da área justamente para isso, para ficar focada nesse produto e nesse desenvolvimento. E agora falando um pouquinho do processo de incorporação e de fusão das bolsas, né? Como foi isso para você, né? Primeiro com a BMF, depois com a CETIP, que virou a B3. Como que foi esses processos e quais foram as principais mudanças na cultura organizacional que você sentiu? Olha, eu vou falar para você, assim, na primeira, que foi da BMF Bovespa, que criou a BMF Bovespa, a Bovespa tinha adquirido a BMF Bovespa. Então você fala assim, se você compra a BMF Bovespa, você vai manter a estrutura da Bovespa, né? E vai incorporar outra empresa. Não foi isso que aconteceu. A cultura ficou da BMF Bovespa e foi incorporada a Bovespa. Então, a princípio ficou uma guerra de cultura, né? Uma cultura da Bovespa que existia há mais de 100 anos, uma BMF Bovespa com pouco tempo de vida, mas que com uma dinâmica muito diferente, e essas duas culturas acabou gerando um conflito que, com o passar do tempo, foi acontecendo, foi sendo resolvido, até que todo mundo resolveu incorporar uma empresa só, mas dentro você via que existiam feudos, Bovespa e BMF. Muito depois é que houve essa interação. Quando
teve a compra da CETIP, foi a mesma coisa. A BMF Bovespa comprou a CETIP, porém a administração, a cabeça da administração ficou com o Gilson, né? E tudo mais. Então, qual foi a grande sacada daí? Já se tinha essa experiência que lá atrás foi muito demorado para ter essa união das culturas, isso tudo. A gente percebeu que o foco foi em criar uma nova cultura. Uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida foi que na primeira vez que a gente teve um off-site, já como B3, foi lá no Guarujá, num hotel, a gente esteve 3 dias lá para discutir todos os assuntos que tinham, falar da nova cultura, falar disso e aquilo, falar de interação e tudo mais. Mas o que deu falando, isso vai dar certo, eu tenho certeza que isso vai dar certo, foi que no último dia a gente recebeu umas camisetas com algumas frases. Eu tenho a minha até hoje guardada, mas trechos de frases, né? E aí naquele dia lá todo mundo com aquela camiseta falando, o senhor está falando as empresas, a minha está falando do desenvolvimento de mercado, todo mundo querendo saber o que era aquilo. Aí chegou numa hora lá, o Gilson foi mostrar a missão da bolsa, né? Ele foi ler lá na frente, pegou e falou assim, olha, quando a gente for lendo a frase que está na sua camiseta, você fica em pé e vai repetindo o que está escrito aqui, né? E aí começou a repetir aquilo, que a nossa missão não era simplesmente a empresa, mas era o desenvolvimento do Brasil também, né? Do mercado financeiro. E aquilo foi tendo uma comoção assim, aquele dia, sabe? Aquela coisa, aquela atmosfera assim, todo mundo levantando, se sentindo, sabe? Responsável por aquilo. Falando, não é só a Bolsas, não é só a B3, temos que aproveitar, dar um empurrão no Brasil, tudo isso muito também motivado por uma declaração do Sonder, que era o nosso diretor financeiro de relações com investidores. Sonder, ele era os vós deles, não lembro exatamente quem, vieram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. E Sonder era uma pessoa assim, simpática, conversava com todo mundo, mas a gente nunca tinha visto ele emocionado. E nesse dia, o Gilson pediu para que todos os diretores lá se pronunciassem a respeito desse negócio de desenvolvimento do Brasil, tudo. E ele falou que tinha uma grande dívida com o Brasil, que acolheu a família dele. Então, foi assim, uma série de coisas. Mas a gente viu que nesse momento a coisa era diferente, que ia dar certo. Que tinha que, sabe, pegar aquele espírito mesmo, acabou, vamos lá, nosso segmento é esse, vamos fazer tudo para isso, sem esquecer do Brasil e do mercado financeiro, sabe? Aquilo lá para mim falou, ó, eu tinha, sei lá, uns 40, quase anos de bolsa, nunca tinha visto uma coisa dessa. Né? Naquele momento isso ficou marcado para todo mundo falando, nossa, aí você via as pessoas se olhando assim diferentes, né? Falando, não, a gente faz parte de uma coisa só. Foi muito, muito legal. Que é um compromisso maior do que só aqui dentro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia, que a gente sabe que a Bolsa é um ambiente super propício, né? Que, enfim, já desenvolveu vários projetos nessa área. Como que a introdução dessas tecnologias, né, o desenvolvimento, afetou a sua atividade profissional? Olha, vão me achar um dinossauro, mas é verdade, tá? Quando eu entrei aqui em 77, a coisa mais tecnológica que a gente tinha na questão de comunicação se chamava Telex. Era uma máquina de escrever gigante que passava uma fitinha assim, que reproduzia um texto para as outras máquinas conectadas aí pelo Brasil. E esse era o meio de comunicação. Se você precisava mandar alguma coisa para alguém, era através desse, se a pessoa tivesse, se não era carta ou um telegrama. Com o passar do tempo, chegou o fax. O primeiro fax que chegou aqui para nós, ele era instalado na nossa área e numa mesma área na Bolsa do Rio. Então você punha um papel num cilindro e ligava para o cara e falava, vou te mandar um documento. A pessoa ligava a máquina lá e você apertava o botão aqui, começava a rodar aquele cilindro e uma agulhinha ia fazendo assim no papel.
Só que esquentava muito. Se as letras eram muito pequenas, o papel pegava fogo do outro lado, né? Conforme ia queimando, era uma confusão. Depois foi a evolução do fax, tudo mais, né? Que a gente chegou, espero que vocês tenham conhecido, né? A gente conheceu. Depois disso, nunca me esqueço, a gente começou a receber aqui os primeiros microcomputadores. Então, cada diretoria tinha direito a um microcomputador. Era uma coisa muito assim, né? Parecia num pedestal, assim, uma cúpula que ninguém... Olha, quem não sabe não mexe nisso, é que sabe aquelas coisas. E assim por diante. Tem uma história até um pouco engraçada nisso daí. O Luiz Felipe, que hoje é diretor aqui dentro da casa, na época ele era molecão. E ele chegou aqui, ele sabia mexer no computador. E a chefe dele tinha medo que ele ficava mexendo no computador. Então, na hora do almoço, ela tirava o mouse e levava o mouse embora para ele não mexer. Era muito engraçado, né? Aí a coisa foi evoluindo. Aí depois começaram a ter uns terminais da IBM, onde você mexia no sistema diretamente. Chegou os e-mails, depois chegou o sistema... Ai, esqueci o nome, era um sistema de mensageria também, né? Depois chegou o Notes, acho que era que chamava, se não me engano. Depois veio o Outlook, a coisa foi evoluindo nessa parte de comunicação. Foi uma coisa assim que, de repente, quando deslanchou, foi muito rápido, muito rápido. Isso facilitou até o investidor, todo mundo, a ter acesso às informações. Pelo outro lado, quando eu cheguei aqui na Bolsa, lá no prédio da Álvares Penteado, tinha um computador, que era um Bronze 6700, que ocupava o andar inteiro, e ficava um técnico de manutenção da Borrons lá instalado lá olhando para o computador, porque se acontecesse qualquer coisa, só ele que tinha condição de mexer. O pregão era uma coisa muito arcaica, assim, em questão de... Você tinha uns cartões, onde você com uma lapiseira preta, com um grafite bem grosso, você marcava lá, riscava nesse cartão a sua operação, assinava atrás o vendedor, o comprador, ia lá e entregava para o rapaz lia esse cartão, aí registrava um negócio. Então, da hora que você negociava, a hora que você registrava a operação, demorava muito. E naquela época, a gente começou lá no pregão do Álvares Penteado com 150 operadores, e quando teve aqui o pregão aqui no novo prédio da 15, chegou a ter 1.500 pessoas lá dentro. Mas não se conseguia passar de um número X de negócios, 20, 30 mil por dia. Fisicamente era impossível, não adiantava colocar mais gente lá, que a coisa não ia. E tinha um superintendente geral na época que chamava Horácio de Mendonça Neto, se eu não me engano era isso. E ele comprou o sistema CATS, se eu não me engano dos canadenses, alguma coisa assim. Trouxe aqui e falou, isso aí vai resolver nosso problema, vai ser um negócio de louco, dá para fazer mais de 20 mil negócios no dia fácil, mas vai ser assim a princípio, depois isso vai estourar, vai para 100 mil negócios, vocês vão ver. Todo mundo olhava aquilo com uma certa desconfiança, né? Porque, pô, se os caras lá não fazem, será que o sistema vai conseguir fazer, né? Aquela coisa. E foi sendo implantado aos poucos, né? A princípio puseram alguns papéis com pouca liquidez lá. Depois foram fazendo algumas migrações, né? Quando isso começou a pegar volume, começou a gerar um certo conflito entre os operadores e o sistema de negociação, que eles falaram, peraí, estão levando o que é meu, né? Cara, não vou ficar sem nada aqui, vai ser tudo lá, né? Aí começou a mudar esses números, né? Realizava 20 mil negócios aqui, 30 mil negócios aqui, 50 mil negócios aqui. Aí a coisa começou a desandar. Numa altura do campeonato, ficou só as ações do índice Bovespa de um lado, o resto tudo do outro. Aí depois foram passando, aí ficou algumas ações aqui com opções, e foi até que chegou um dia que infelizmente acabou o pregão Viva Voz, aquele romantismo que a gente tinha lá do pregão, isso e aquilo. Acabou. Quando cheguei aqui, para você entrar no pregão,
Se você não tivesse devidamente trajado, paletó, gravata, sapato, você não entrava. Nem que fosse para entregar uma pera, uma maçã para alguém, você não entrava. E era uma coisa assim terrível. No final a gente acabou sucumbindo lá com poucos operadores, isso, aquilo, e foi. Depois disso veio o sistema Mega, o sistema Puma evoluindo, a gente faz milhões de negócios aí diariamente. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido ser o que a Bolsa é hoje. A nossa próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Quais são as suas memórias do pregão Viva Voz e dos leilões? Tem alguma, sei lá, algum momento marcante, algum leilão icônico, alguma coisa que você lembre, assim? Tem dos pregões, o primeiro pregão, né, o da Álvares Penteado, a gente não tinha tecnologia, não tinha nada. Então, toda vez que uma empresa entregava um balanço aqui na Bolsa, falando do resultado dela, a gente ia lá, pegava uma folha de cartolina assim que vinha o ativo, o passivo, tudo datilografado lá, tirava a xerox, montava, né, os papeizinhos com durex, descia lá no pregão e punha no quadro de avisos. Então, naquela época, você estava pondo aqui o ativo, o passivo, quando você ia pôr a demonstração financeira, já tinham roubado as outras 2 páginas que tinham lá, né? Você tinha que voltar a fazer tudo de novo, trazer uma pessoa com você para ficar lá, né? E isso ficava público? Ficava público dessa forma, era quadro de avisos, você põe no quadro de avisos, e eles acabavam roubando as folhas ali na cara dura, assim, sumiam lá no meio e você tinha que voltar lá fazer tudo de novo. Isso era um corriqueiro com eles, né? A outra coisa que era pregão nessa época era das 10 a 1 hora só, entendeu? Então, todo mundo tinha assim um período curto, depois à tarde era a liquidação das operações, era bem diferente do que é hoje. No pregão da 15, a nossa área era responsável pelos editais de operações especiais. Operações especiais era assim, um lote muito grande de ações que ia ser vendido, que tinha alguma interferência, que precisavam ser registrados na CVM e tudo mais. E na época, o prefeito era o Pita e foi vender um lote de ações da Sabesp. E tinha um interessado que já tinha feito uma oferta por aquele lote e ele pagava 10, eu não lembro os números exatos, mas pagava R$10 por cada ação daquela. E todo mundo sabia que tinha uma outra corretora que tinha uma oferta de um outro cliente que queria comprar essas ações e tinha carta branca para comprar essas ações. Todo mundo sabia disso, o operador se vangloriava lá. No final do pregão, era feito esse leilão. Aí, o Toninho, Antônio Roberto da Costa, que era o diretor de pregão, estava lá para fazer o leilão e não tinha ninguém para ajudar ele, que aquele dia tinha sido um pregão corrido. Ele falou, Jorge, vem aqui, soma os lances aí para mim, se estourar o lote você me avisa, né? Então, tô lá do lado dele. Aí ele, em leilão, tantas ações da Sabesp, isso, ao preço tal, já existe um comprador para esse lote, não sei o que, não sei o que lá. Alguém paga mais? E todo mundo olhava para esse cara que estava lá, ele com o telefone lá atrás, andando para cá e para lá, e não parava de se movimentar. E o Toninho desesperado. Alguém paga mais? E não sei o que. Aí o cara andando para lá e para cá, com o telefone no ouvido, e todo mundo olhava para ele. Aí o Toninho falou, vou repetir. Começou tudo de novo, repetiu tudo de novo. Alguém paga mais? E o cara lá, assim, ele é obrigado a falar 3 vezes em todo o leilão, pela regra. Ele falou 5 vezes, e o cara nada. Aí ele pegou e falou, fechado, corretora tal, levou coisa. O cara, não, 01 por lado. Ele falou, fechou, meu amigo. Nossa, foi uma confusão. Nessa hora deu um desespero nele, em mim, no Toninho, em todo mundo, não tinha mais o que fazer. E não sei porquê, eu fiquei com uma cara assim de espanto, querendo rir, pelo desespero do cara. Bom, isso subiu, a corretora ligou aqui para a Bolsa, falando que tinha sido errado, não sei o que lá, Prefeitura de São Paulo, jornalista, aquela história toda, porque o cara não comprou, se o cara queria comprar. Aí vão lá, né, pegam as imagens do leilão,
ó, pregou 5 vezes, não sei o que lá, tá bacana, não sei o que lá, tão certo, polêmica, mas é resolvida, nos jornais do dia seguinte, tudo certo. Aí depois disso, falou, vem cá, o que você estava fazendo? O que você estava fazendo lá? Não, eu fiz o edital, eu estava lá para ajudar ele. Eu disse, e por que você ficou rindo? Eu falei, pelo desespero dele. Eu falei, o meu desespero já era grande. Eu sabia que ele tinha ordem para comprar tudo, ele não fazia isso. E aí mostraram das outras posições da câmera, o que a gente falou, o cara falou, pô, ele falou, por favor, não suba mais lá, fique no seu lugarzinho ali, deixe que é de operações fazer isso, mas nunca mais faça isso. Eu falei, não, pode deixar. Nunca mais faço isso mesmo. Não subo mais aí de jeito nenhum, né? Foi uma coisa que ficou assim muito marcada. Quais foram os momentos mais significativos que você vivenciou durante as celebrações de abertura de capital das empresas? O que você lembra disso? Teve várias. Mas muito marcantes, muito marcantes. A da própria Bolsa. Quando a Bolsa abriu o capital, geralmente quem entregava o documento lá o diploma, né, da abertura e o troféu, era o superintendente geral, que era o Mifano. E aí falaram, putz, ele vai receber, quem é que vai entregar? Aí na época o Nelson Ortega era o cara mais velho, o funcionário mais velho da Bolsa, então escolheram ele para ir lá e entregar o troféu pro coisa. E você imagina, né, a gente trabalhou a vida inteira aqui fazendo os outros abrirem o capital, de repente era o nosso, né, aquela coisa tava na flor da pele. Foi assim, um momento muito marcante. Eu me lembro que o Nelson ficava como se fosse um gol, assim, levantando os braços para cima, né? Eu me fano segurando aquele cartaz. Foi assim, uma coisa muito legal. Teve também o da Natura, que foi uma coisa assim, eles transformaram o pregão. O chão inteiro era folhas de eucalipto, sabe? Aquele cheiro, aqueles produtos, aquelas coisas bom, assim, uma coisa muito diferente. O da Grandene também veio a Xuxa no pregão. Foi uma invasão generalizada atrás da Xuxa. Foi uma coisa muito assim. E os polêmicos também, né? Cada vez que tinha alguma que os partidos de esquerda não gostavam, eles vinham aí na porta, tinha que entrar pelo fundo, era sempre aquele clima pesado, né? Tudo que acontecia contra o capitalismo era celebrado na porta da Bolsa, não tinha como ser diferente, toda vez era dessa forma, então ficava as privatizações, qualquer coisa, era sempre questionada por esses ativistas, né? E como era o centro de São Paulo na época que você ingressou na Bolsa? Há 46 anos atrás. Era lindo. Naquela época São Paulo tinha, acho que um shopping ou dois. Tinha sido, isso aqui no final de 76, tinha sido inaugurado o shopping Ibirapuera. O verdadeiro shopping era o centro de São Paulo. Todo mundo, no Natal, vinha fazer compra aqui no centro. Você andava pela rua assim, não dava para se mexer. Era uma mão que ia, uma mão que voltava. Parecia uma avenida, assim, sabe? De tanta gente. Era uma loucura nessa época. Os restaurantes lotados, as calçadas eram bem cuidadas, né? Não existia esses prédios fechados. Era uma coisa assim. Me lembro que a primeira vez que eu vim na Rua Direita, que foi num domingo, eu olhei a Rua Direita assim, tudo fechado, parecia um túnel. As propagandas das lojas, as placas fechavam assim e ficava um túnel assim. Você olhava a Rua Direita, parecia que era um túnel, de tanta placa que ela tinha assim, uma para cá, uma para lá, ficava um buraco assim que você via. Tudo que você queria comprar, você vinha aqui para o centro e você encontrava. Você precisava de qualquer ferragem, você ia na Florêncio de Abreu. Você precisava de qualquer produto eletrônico, som, Santa Ifigênia. Material fotográfico, Conselheiro Crispiniano. Precisava de comida, vai na rua lá embaixo, no Mercadão, na Cantareira. Quero isso, vai ali na Riachuelo, que tinha coisa de encanamentos. Onde você imaginava que no centro tinha. O que você precisasse aqui, você encontrava. Depois, com o tempo, isso foi acabando. Logo a Florêncio de Abreu só vai ter bijuteria, artigos chineses, aqui não vai ter mais as ferragens, não vai ter mais nada. Infelizmente, em qualquer lugar do mundo que você vai, o centro é o lugar mais preservado, menos aqui.
menos aqui. Isso que dá vergonha, às vezes, de você falar. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho parentes italianos e espanhóis. Quando eles vêm para cá, que eles querem ver o centro, uma vez levaram eles no Mercadão, aqueles povo deitado nas calçadas, isso, aquilo, eles ficaram com medo. Sabe, é um ponto turístico daqui, né? Você é sujo, assim, uma judiação. O centro naquela época era uma coisa linda, linda, linda. As igrejas preservadas, você entrava numa igreja. Hoje você entra no Mosteiro de São Bento, você vê lá dentro, você fala, nossa, que lindo que é isso aqui. Mas eu te garanto que muita gente nunca entrou lá, trabalha aqui no centro e nunca entrou lá. Não é porque tem medo de sair na rua, essas coisas todas. A gente tinha restaurantes aqui no centro que eram considerados assim 5 estrelas. O Itamaraty no Largo São Francisco, sabe? O Lírico era o bar de encontros dos operadores na Líbero Badaró. Acabava o pregão, todos eles iam lá, almoçavam lá, passavam a tarde conversando, falando sobre negócio. Sabe, tinha assim vários nichos, né? Tinha os sanduíches inventados, né? Que você ia num lugar, tinha tudo que era frios que você imaginava, você falava, eu quero isso, 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 e o cara fazia um lanche que ficava desse tamanho, você comia aquilo, sabe? Tinha muita coisa assim. Hoje quem viveu essa época e quem vê isso, dá pena, dá muita pena. E uma característica da Bolsa é ter se mantido no centro de São Paulo desde a fundação, né? Pela teimosia. Porque quando surgiu a Paulista, o centro de São Paulo tinha virado um camelódromo, né? A prefeitura liberou os camelô, então você andava pela rua assim, era fechado, assim, as lojas não tinham acesso aos clientes porque era tudo fechado. E aí a Paulista começou a ganhar força. Aí a Bolsa, na época, pensou em mudar para Paulista, novo centro financeiro de São Paulo, não sei o que lá. E aí estava procurando prédios para comprar, que foi na época que acabou comprando o Comindi, inclusive. E aí a prefeitura veio e falou, olha, se vocês saírem do centro, acaba o centro. Naquela época. Falou, se vocês saírem daqui, acaba. Porque na 15 de novembro, a sede de todos os bancos eram ali. Banco Real, Banco Bradesco, Itaú, era tudo aqui. Né? E eles já estavam tudo migrando para Paulista, para isso, para aquilo. E aí a prefeitura falou, se vocês saírem, o centro acaba, porque as corretoras vão embora, vai todo mundo embora, e aí não vai ter mais o atrativo centro. E aí acabaram convencendo e a gente acabou participando do leilão e comprando o prédio da 15. Então vamos falar um pouquinho sobre os prédios, né, que a Bolsa ocupou ao longo da existência aqui no centro. Quais foram os que você trabalhou e o que você lembra desses prédios? A primeira coisa que eu me lembro aqui, quando eu comecei a trabalhar em 77, ainda existiam parte das coisas do arquivo que estava no prédio do pátio do colégio. Você entrava lá, parecia um prédio mal assombrado, sabe? Muito grande, assim, escuro. E ainda tinham aquelas lousas onde se anotavam as coisas com giz, isso e aquilo. Achava um prédio assim meio sombrio, sabe? Uma coisa assim, né? Até vendo hoje as fotos que tem daquela época, você vê que parece uma coisa meio escura, né? O prédio da Álvares Penteado era assim, uma coisa muito, muito familiar, sabe? Porque naquela época a gente tinha na Bolsa 150 funcionários, todos num prédio, todo mundo se conhecia. Né? Quando eu saí da Bolsa, tinha 3.000 pessoas em vários prédios, você quase não conhecia mais ninguém. Então aquele prédio lá parecia que aproximava as pessoas, assim, pela logística dele, tudo, 7 andares, bem próximo todo mundo, e você estava trabalhando, de repente o pregão começava, você falava, eita, aconteceu alguma coisa no pregão, tem alguma notícia nova, alguma coisa. E aí você ia lá ver, estava todo mundo correndo, né? Pregão subindo, descendo, aí você ia atrás da informação, era uma coisa muito legal. O prédio da 15 começou com uma polêmica, né? Na época a gente tinha um plano Collor lançado, né? A Bolsa naquela economia vai e volta, vai e volta. E aí convidaram a Zélia Cardoso de Mello para inaugurar o prédio
da 15 de novembro, que era a ministra da Economia, e a mãe do plano Collor, né? Aí a Bolsa distribuiu convites para o Brasil inteiro, todo mundo confirmando a presença, não sei o que, não sei o que lá. Um dia antes da inauguração do novo pregão, né, as máquinas tudo transferidas para lá, isso e aquilo, a Prefeitura de São Paulo embargou a obra, com todo mundo já com reserva, com tudo aqui. Deus nos acuda para avisar todo mundo, mudar tudo aquilo, e por uma questão... E precisou cancelar a inauguração. Precisou cancelar a inauguração. Malemar eles permitiram que pelo menos o pregão funcionasse. Né? Eles falaram que a Bolsa não tinha cumprido uma parte lá do que estava prometendo. Aquele prédio ele era todo vazado até o 7º andar, uma coisa assim. E fecharam-se alguns andares lá, e com isso se criou os andares com uma área maior do que o permitido pela prefeitura. Então ela usou isso daí para embargar a obra. E depois tiveram que dividir esses andares assim para não ficar um vão aberto tão grande. E aos poucos foi passando, mas foi assim uma loucura. Você imagina uma festa dessa programada, imprensa, não sei o que lá, aquele oba-oba todo programado, de repente cancela tudo, você não pode mais trabalhar lá, você não vai... Nossa, é complicado. E assim, pelo tamanho, né? Porque naquela época ainda se imaginavam isso, né? Quanto maior o pregão, mais gente eu vou pôr lá dentro, mais negócios eu vou ter, né? Ainda estava aquele andamento do Cats, isso e aquilo, então estavam com essa visão ainda. E por isso que queria um prédio grande, né? Mas, assim, um prédio muito legal, muito bacana. E aquele prédio da 15 foi a primeira sede própria da Bovespa? Da Álvares Penteado. O da Álvares Penteado foi o primeiro. Depois ele foi vendido para a ASP. Foi aquele lá. Muita saudade daquele prédio. Ainda eu passo lá, olho, falo assim, nossa senhora, quanto que eu apontei nesse prédio. Era moleque de tudo, pô, assim. Legal. E você citou o Plano Collor, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Como as medidas econômicas dessa época impactaram no mercado de capitais? O Plano Collor foi assim, confisco da poupança. Todo mundo não sabia o que ia acontecer. De repente vem aí a decretação no feriado bancário. Ninguém podia fazer nada, o pregão fechado, os bancos fechados. Ninguém podia mexer no dinheiro. Aí veio o anúncio do plano, né? Eu sei que a gente ficou 2, 3 dias aqui dentro queimando a cabeça, o que ia acontecer, o que não ia acontecer com o plano, né? Ninguém sabia qual seria o plano. O Collor toma posse, atravessa lá a esplanada dos ministérios, entrega o plano lá no Congresso e vai para a televisão. Isso daí, a Bolsa pegou todos os gestores, levou numa sala lá, que era o Centro de Informações, lá no prédio da Álvares Penteado, pôs uma televisão lá na frente e falou, vamos ver o pronunciamento. Aí começa o pronunciamento, senta a Zélia Cardoso de Mello, Ibrahim Eires e uma outra pessoa que me fugiu o nome dela. Aí ela começa, olha, as poupança, o overnight estão congelados, só vai poder mexer em 80% do dinheiro do over, daqui X anos a gente vai devolver esse dinheiro corrigido para todo mundo, e hoje todos os brasileiros têm R$50. Ela falou assim, eu tenho R$50, o Ibrahim tem R$50, Fernando Collor tem R$50, o Antônio Hermílio de Moraes, que é o presidente do Votorantim, tem R$50, o Amador Aguiar tem R$50, aí todo mundo começou a dar risada. R$50, aí eu pegava uma nota de R$50, aí nosso superintendente subiu lá, desligou a televisão, olhou para todo mundo ficou quieto. Pegou e falou assim, vocês vão trabalhar onde? Você acha que se você só tem R$50, quem vai comprar ação? Vocês vão para onde? Vocês vão trabalhar onde? Podemos prestar atenção agora aqui no pronunciamento? Ligou a televisão dele assim, então aquele silêncio.
Todo mundo falando, ai meu Deus, e agora? Quem vai comprar ação mesmo, né, com R$ 50? Ficou aquela coisa assim, todo mundo, nossa senhora, e agora? E aí foi. Aí, alguns dias depois, a bolsa reabriu, mas não tinha negócio. Haviam os operadores no pregão, um conversando com o outro, falando da situação. Aí um queria vender a caneta Montblanc que ele tinha, o outro querendo vender a calculadora HP12C, né, para ver se comprava, se não comprava. O pregão não parava de cair, para não dar mais circuit break, ficava nos 9,99. E a coisa andando assim. Depois de tudo isso, né, quando a bolsa começou a se resolver, veio uma nova medida onde se proibiu os títulos ao portador. Cheque ao portador, qualquer coisa ao portador. E 95% do nosso mercado era baseado em ações ao portador, né, que dava aquela vantagem. Eu vendia para você, eu te entregava o título, você me pagava e acabou. Não precisava fazer a transferência, não precisava fazer nada. O proprietário era quem tinha lá na mão. Proibiu isso. E aí a gente falou, caramba, e agora? Nossa custódia era fungível, né? Então todo mundo que entrava aqui dentro com os certificados, negociava, aquele certificado seu estava no bolo. Não necessariamente quando você saísse, você ia receber aquele, receberia um outro igual. E a coisa foi, eles deram um prazo para se fazer uma adaptação para tudo isso aí virar nominativo, né? E a gente aqui correndo atrás para fazer a liquidação migrado esses 95% que eram feitos ao portador para o nominativo. A nominativa tinha uma desvantagem muito grande, ela ficava registrada no livro de acionistas da empresa. Então, se eu te vendesse uma ação, você me pagava, essa ação não ia para você, ela ia para a empresa transferia o nome de mim para você, emitia um novo certificado e devolvia. Isso demorava 15 dias, um mês. Acabava com toda a velocidade do mercado. Aí o que a Bolsa fez? A Bolsa pegou, falou, ó, vamos usar a mesma sistema de fungibilidade para as ações nominativas, mas vamos fazer esse livro de registro aqui dentro. A gente faz essa transferência aqui dentro de nós dois e avisa a empresa que isso foi feito. Aí a empresa vai registrando lá, mas aqui a gente dá liquidez para a coisa. E assim, num tempo recorde, foi feita essa correria toda e o mercado voltou à normalidade e foi para frente. Até hoje existem títulos ao portador em circulação aí no mercado que não apareceram nos donos. E depois com o Plano Real, como que esse pacote econômico influenciou o cenário do mercado de capitais? Então, a gente tinha uma inflação que chegava a ser 1% ao dia. Então, o dia que a Bolsa não subia mais que 1%, a gente estava perdendo. Ah, subiu 1%. Não subiu, perdeu, porque a inflação já comeu esse 1%. Né? E a gente estava cansado de ver plano Funaro, plano Bresser, plano Verão, plano... Olha, tinha plano assim, de 3 em 3 meses saía um plano novo para tentar conter a inflação, não tinha como conseguir. Quando teve o Collor saiu e entrou o Itamar Franco, entrou uma equipe de governo lá, o Candir, ai meu Deus, esqueci, um monte de intelectuais do mercado estavam presentes aí nessa equipe. Aí fizeram um momento de transição onde você tinha uns indexadores com a moeda e não podia mudar aquilo, ficava meio que controlando um ao outro. Com isso a economia foi se estabilizando, aí veio o Plano Real, né? Acabou com essa conversão que existia de uma coisa para outra. Aí o Brasil começou a andar melhor, assim, né, na nossa visão lá. O Fernando Henrique era mais diplomático, tudo. A coisa foi criando um pouco mais de estrutura, a inflação baixa, mantida, né, a níveis razoáveis, e a coisa começou a evoluir bem. E aí a gente viu que realmente a coisa estava mais tranquila, assim, mais favorável assim, para os negócios de bolsa, isso e aquilo, né? O neoliberalismo ali sendo implantado, né? O mercado podendo agir sem tanta intervenção, a gente viu que foi assim mais tranquilo. No final, a gente sofreu um pouco com eles, porque teve a CPMF atingiu, né?
as negociações de bolsa, né? Então você tinha lá um percentual de 0,05%, onde as corretagens eram rebatidas, e às vezes tinha corretagem que era esse valor. Então acabava comendo o dinheiro de todo mundo sofrendo com isso, até que no final lá se conseguiu retirar a CPMF dos negócios em bolsas e a coisa voltou à normalidade, mas foi períodos bem complicados, né? A gente teve uma maré boa, mas depois com essa CPMF acabou atrapalhando bastante a bolsa. No Plano Real não teve nenhum tipo de... Assim como no Collor, não teve nenhuma imposição do governo de mudanças nas negociações, assim. Não precisou, porque o padrão monetário foi mantido, né? Você ficou trabalhando com duas moedas ao mesmo tempo, né? Uma que era atualizada aqui, a outra não, né? Então, o real era sempre um real, e essa outra aqui ia mudando. Aí chegou um dia, sumiu essa daqui e ficou só preços em reais. Aí você não teve mais esse problema, mas foi assim, em 2 momentos, né? Não foi um corta aqui, se vira aí no dia seguinte e tudo mais. Se não me falha a memória também. A gente gostaria de saber como você se sentiu quando você foi homenageado antes de se aposentar. Teve o evento lá do toque de campainha, como foi isso para você? Olha, só de lembrar, me arrepio. Assim, foi teste para cardíaco. Velho chora à toa, vou me segurar aqui, mas é complicado. Eu achei que ia ter uma despedida de alguma forma, né? Mas tipo assim, vamos fazer um happy hour, sabe? Vamos fazer isso. As pessoas me cobravam isso, né? Pelo tanto que eu circulava aqui dentro da casa, isso mais. E eu falava, putz, eu preciso fazer alguma coisa. Uns falavam, não, faz uma festa lá no sítio pra nós, faz um churrasco lá. Ai, caramba, e agora o que eu faço, né? Aí eu falei, vou fazer uma lista aqui dos mais chegados. Aí comecei a fazer, deu quase 200 pessoas. Falei, sem chance, não vai dar certo. Falei, se eu tenho certeza que muita gente aqui, se eu não convidar, vai ficar chateado comigo que não participou. Aí no dia eu cheguei aqui, parei minha moto, peguei, tomei meu café, comecei a encontrar outra pessoa que eu não via há muito tempo, sabe? Essas coisas assim. Pessoal do Rio de Janeiro, da CVM, ex-diretor da Bolsa, né? Um pessoal de mercado. Falei, que rua, né? Quanta gente aqui. E fui indo para a Bolsa, que eu tinha uma reunião marcada com a Flávia. Aí cheguei lá e falei, que falta de prestígio, marquei às 9 horas, 9h20, você não chegava aqui. Flávia, aconteceu isso. Falei, reunião lá no outro prédio, vamos para lá, tentando te avisar. Aí eu embora. Quando chegou aqui, entramos no prédio assim, ela falou, não, é por aqui. Aí abriu a porta, tava todo mundo lá, começaram a bater palma, eu já fiquei assim, eu falei, hoje eu vou chorar. Assim, hoje eu vou chorar, né? Aí eu vi aquele pessoal todo, aí a Viviane estava com Covid na época, e ela era a nossa vice-presidente, aí ela apareceu no vídeo, começou a falar, né, que eu conheço a Viviane, quando ela entrou na Bolsa, meninota. Ela, o Felipe, né, todos os meninos. Aí eu falei, puxa vida, olha só, né? E aí foi, aí, dali a pouco, lá, eu olhando para cá pro telão, quem quer te dar um recado agora, não sei o que, não sei o que lá. Eu viro, tá minha família lá no... Aí as águas rolaram. Aí eu não aguentei, aí chorava que nem uma criancinha, né? Aí minha filha foi falar algumas palavras lá também, se engasgava, ela engasgava lá, eu engasgava aqui. E ela é muito próxima, assim, de mim, então eu sentia o que ela estava sentindo, sabe? E engraçado é que naquele momento que ela estava falando, a Vivi estava falando aquilo para mim, eu falava assim, como eu vou contar essa história para os outros? Ninguém vai acreditar. Não vai ter ninguém aqui para falar, aconteceu isso. Eu falei, puxa vida, ninguém da minha família vai saber como foi, como não foi, nenhum amigo, né? Eu falava assim, a hora que eu vi minha família lá, eu falei, não, aí foi, aí. Você não precisou Aí a casa caiu, né? A casa caiu. Tanto que eu até pedi depois essas imagens, não consegui, né? Eu sei que filmaram tudo, mas não consegui as imagens. Se vocês puderem ver, se arrumam para mim, eu agradeceria, né? Mas foi assim, uma coisa...
E eu juro para vocês, eu visto a camisa da B3 até hoje, sabe? Muito assim, B3. Se tiver que entrar numa discussão com alguém, eu entro, não tem problema. Se tiver que... a pessoa tem um problema aqui na B3, eu sei quem pode ajudar, eu encaminho, eu ligo para a pessoa, peço, sabe? Fiquei assim, 45 anos aqui dentro, né? Não é fácil. Você olhar assim, olhar para trás e falar assim, não, agora eu não quero mais saber disso. Não, não é assim. Eu sou jogador de futebol, né? Que troca de time e vai embora, né, meu? É muito tempo da vida, né? Muito tempo. Muito. E considerando esse tempo todo, né? A gente gostaria que você compartilhasse histórias marcantes ou momentos que tiveram impacto na sua vida ou na sua carreira de forma geral, assim, durante esse tempo que você atuou. Puxa vida. Se eu for começar a contar a história aqui, eu não paro mais, né? Mas teve algumas histórias aqui, assim, muito sensíveis, sabe? Que você via, assim, no plano, eu vou dar um exemplo aqui, no plano Collor, né? Todo mundo com R$50, as contas vencendo e ninguém tinha como pagar. Aí se juntou algumas pessoas, assim, da Bolsa que tinham mais acesso à diretoria. Falou, precisamos resolver isso, cara. Não é, os caras não têm dinheiro para vir trabalhar, não tem dinheiro para almoçar, não tem dinheiro, precisa, né? De alguma forma aí ajudar esse povo, não sei o que lá. Aí, um fim de tarde, foi todo mundo pro pregão, lá da Álvares Penteado, a diretoria da Bolsa, o presidente da Bolsa, e pegou e falou o seguinte, ó, nós não sabemos mais o que fazer. Já tentamos conversar com eles, não vão liberar o dinheiro, não sei o que lá. A gente tem o dinheiro para pagar vocês, mas não dá para pagar, não sei o que, aquela história toda. Aí algumas pessoas falaram, ó, pelo menos consegue o valor do vale-refeição passar para nós um pouco mais alto, que a gente pelo menos consegue se alimentar, sabe? Uma situação assim que você falou assim, caramba, eu ainda tinha umas condições melhor, eu conseguia aí de alguma forma, né, comprar no mercado, comprar alguma coisa, isso e aquilo mais, outras pessoas não tinham. E você via que aquilo estava afetando bem as pessoas mesmo, e as pessoas, aquela, né? Aí um diretor pegou e falou, não, nós precisamos conversar com eles, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. O povo está sofrendo. Depois passou um certo tempo, eles conseguiram liberar o dinheiro que você tinha retido das empresas para bancar a folha de pagamento. Já no padrão novo, isso aqui. Aí dá alívio para todo mundo. Mas você via gente chorando pelos corredores da Bolsa, porque não tinha gente que, sabe, que tinha um pouco a mais, trazia alguma coisa para cá. Olha, foi uma coisa muito radical e que afetou todo mundo, assim, uma experiência terrível. Essa foi uma coisa que eu estava lá naquele pregão, era solteiro, estava com o casamento marcado para maio, a gente estava em março, assim. Eu já tinha cancelado a festa, não tinha mais o que fazer. Não vou fazer mais nada, vou casar com o que eu tenho. Um apartamento, uma televisão, um sofá, a cozinha e a geladeira. É isso, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas você via aquelas pessoas que tinham filhos, isso e aquilo, sofrendo demais com isso. Isso aí me marcou. Eu olhava aquele dia eles conversando, você olhando o rosto das pessoas assim, você via aquela aflição nelas, né? E ainda o medo de serem despedidos, né? Porque tudo isso ia ter alguma consequência aqui dentro. E aquele medo de ser despedido, de ter corte de funcionários para aliviar a folha. Olha, assim, passamos por isso várias vezes. Várias vezes teve corte de funcionário, às vezes até sem motivo. A gente acabava, na época da Bolsa, quando era um clube, a gente tinha que acabar demitindo as pessoas porque as corretoras estavam ruins. As corretoras estavam financeiramente ruins, a Bolsa resolvia, como estavam mandando embora, vamos mandar embora também para ver que é austera a coisa, sabe? Umas coisas assim muito desumanas. A gente via que a hora que falava na parte econômica, a coisa era muito desumana. Hoje em dia não, hoje em dia você vê que tem a Bolsa Social, tem tudo isso, que sempre procura ajudar todo mundo, mas naquela época não existia isso. Era impressionante.
Então, para a gente terminar, a gente gostaria de saber qual é para você, né, a importância da preservação e da divulgação dessas memórias do mercado de capitais. Olha, hoje em dia a gente vê, eu não me conformo com certas coisas, né? A gente vê a criançada num celular, isso, aquilo, e você fica falando assim, como vai ser a memória dessas crianças depois, né? Quando tá grande aí, que tá no meu... Fala, ó, me lembro que eu tinha um X, não sei o que lá, 250, eu tinha isso, tinha aquilo. Mas que não viveu, sabe? Não sabe o que é um esfolão no joelho, não sabe o que é jogar uma bola na rua, não vai saber nada do que é isso, né? E eu acho que assim, ninguém imagina o que a gente passou aqui dentro para desenvolver essa bolsa de valores, para ser essa estrutura que é hoje, sabe? Quanto sapo a gente teve que engolir, quanto noite sem dormir a gente passou aqui dentro porque o sistema travava e a gente ficava aqui até gerar o pregão para o dia seguinte, né? São coisas assim, então, eu sou um saudosista, então não tem como falar que não, né? Mas, por exemplo, esse seu João Batista Diana que eu falei para vocês, ele era um senhorzinho, ele foi mandado embora, né? Depois de 44 anos de bolsa, a bolsa trocou a administração, trocou tudo, pegaram ele e mandaram ele embora. Ele ficou um mês vindo trabalhar, mesmo despedido. Todo dia ele vinha com seu terninho, com seu sapato de verniz, sentava na mesa dele. Mas, seu João, você está aqui de novo? Calma, deixa que eu vou embora, mas deixa eu ir no meu ritmo. Não sei, eu descia lá no pregão, conversava com as pessoas, anotava, não sei, fazia as coisas. Ele ficou um mês fazendo isso. Saca? E isso daí é uma coisa assim que ninguém hoje em dia, você acha que vai acontecer isso com alguém? Não vai. Não vai, né? E fora isso, depois que ele saiu da bolsa, a bolsa tinha uma questão assim, não tinha histórico do museu, não tinha histórico da documentação, não tinha nada. Naquela época não existia sistema, era tudo papel. Para você conseguir guardar essas coisas e recuperar essas coisas é muito difícil. Contrataram ele. Aí ele veio aqui e começou a fazer esse trabalho, sabe, de catalogar tudo. Para ser uma pessoa, sabe... Eu digo assim, hoje em dia, se a gente não preservar esse histórico, preservar tudo isso, ninguém vai saber como foi isso. Vai achar que nasceu num app de um celular e que hoje é assim, né? Que não passou por tudo isso que a gente passou. Eu acho muito, muito importante. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o programa História Oral. Muito obrigada. Obrigado a vocês por terem lembrado do velhinho aqui.